Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais a fazer este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da difusora bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Estamos no dia 22, estamos no período dos patriarcas e vamos ouvir Gênesis 41 e 42, Jó 33 e 34, Provérbios 4, 1 a 9. Gênesis 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Estava de pé junto do Nilo, e do Nilo saíram 7 vacas belas e gordas que se puseram a pastar a erva. Depois destas, saíram do rio outras 7 vacas, enfesadas e magras, e pararam junto das primeiras, na margem do rio. E as vacas enfesadas e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. Então, o faraó acordou. Adormeceu de novo e teve um segundo sonho. 7 espigas, grandes e belas, subiram de uma mesma haste. Depois, 7 espigas raquíticas e ressequidas pelo vento do Oriente germinaram a seguir às primeiras. E as espigas raquíticas engoliram as 7 espigas grandes e cheias. Então, o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, com o espírito agitado, o faraó mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguia explicá-los. Então, o copeiro Mor falou diante do faraó nestes termos: Hoje devo confessar a minha falta. Um dia, o faraó estava irritado contra os seus servos. Mandou-os encerrar na casa do chefe dos guardas, a mim e ao padeiro Mor. Ambos tivemos um sonho na mesma noite e os nossos sonhos tinham cada um o seu significado. Estava lá connosco um jovem hebreu, escravo do chefe dos guardas. Contámos-lhe os nossos sonhos e ele interpretou-os, dando a cada um de nós o significado do sonho. E tudo aconteceu como ele tinha interpretado. Eu fui restabelecido no meu posto e o outro foi enforcado. O faraó mandou procurar José, o qual foi rapidamente tirado da prisão. Barbeou-se, mudou de vestidos e apresentou-se diante do faraó. E o faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém me explica, mas ouvi dizer que tu sabes interpretar os sonhos. José respondeu ao faraó dizendo: Não sou eu. É Deus quem dará ao faraó uma resposta satisfatória. Então o faraó falou assim a José: No meu sonho estava na margem do rio. E do rio saíram 7 vacas belas e gordas que se puseram a pastar a erva. Depois seguiram nas outras 7 vacas magras, muito enfesadas e todas descarnadas. Nunca vi outras tão magras em todo o país do Egito. As vacas magras e enfesadas devoraram as 7 primeiras vacas, as gordas. Estas passaram para o seu corpo, sem que parecesse terem ali entrado. O seu aspecto permaneceu enfesado como antes. Então acordei. Vi depois num outro sonho 7 espigas elevarem-se sobre uma mesma haste, cheias e belas. Mas em seguida, eis que nasceram outras 7 espigas, raquíticas e ressequidas pelo vento do Oriente. E estas espigas raquíticas engoliram as 7 espigas grandes. Contei isso aos magos e nenhum deles me explicou. José disse ao faraó: O sonho do faraó é só um. Deus anunciou ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas belas são 7 anos. As 7 espigas grandes são 7 anos. É um mesmo sonho. E as 7 vacas magras e feias que subiam em segundo lugar são 7 anos. E as 7 espigas raquíticas e ressequidas pelo vento do Oriente são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É o que eu disse ao faraó. Deus revelou ao faraó o que vai fazer. Sim, vão chegar 7 anos de grande abundância a todo o território do Egito. Mas 7 anos de fome surgirão a seguir, de modo que toda a abundância desaparecerá do Egito e a fome devastará o país. A recordação da abundância apagar-se-á no país devido à fome que se seguirá, pois será excessiva. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque isto está decidido diante de Deus e porque Deus está quase a realizá-lo.
Agora escolha o faraó um homem prudente e sábio, encarregando-o do país do Egito. Que o faraó nomeie comissários para o país e lance o imposto de 1/5 sobre as colheitas do Egito durante os 7 anos de abundância. Que se acumulem todas as sobras de víveres desses anos férteis que se aproximam. Que se armazene trigo sobre a autoridade do faraó nas cidades como reserva de víveres. Essas provisões serão um recurso para o país durante os 7 anos de fome que vão chegar ao Egito, a fim de que o país não pereça pela fome. Estas palavras agradaram ao faraó e a todos os seus servos. E o faraó disse aos servos: Poderemos nós encontrar outro homem como este, cheio do Espírito de Deus? E o faraó disse a José: Visto que Deus te revelou tudo isso, não há ninguém tão inteligente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás o chefe da minha casa, todo o meu povo será governado por ti, e somente pelo trono é que serei maior do que tu. E disse ainda a José: Eis que te ponho à frente de todo o país do Egito. Então o faraó tirou da mão o anel, passou-o para a de José. Mandou-o vestir com vestes de linho fino e pôs-lhe ao pescoço o colar de ouro. Mandou-o subir para o segundo dos seus carros e gritavam diante dele: Prestem homenagem. E assim foi estabelecido chefe de todo o país do Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas sem a tua permissão ninguém moverá a mão ou o pé em todo o Egito. O faraó cognominou José Safnat-Paneá e deu-lhe por mulher Asenat, filha de Potifera, sacerdote de On. E José partiu para inspecionar o país do Egito. Tinha 30 anos quando apareceu diante do faraó, rei do Egito. E saindo da presença do faraó, José percorreu todo o país do Egito. A terra, durante os 7 anos de fertilidade, produziu colheitas abundantes. Acumularam-se as provisões dos 7 anos de abundância que houve no Egito e abasteceram-se as cidades. Puseram em cada cidade os géneros dos campos que os rodeavam e guardaram-nos em cada um. José acumulou trigo como a areia do mar e em tão grande quantidade que deixou de o medir, pois era incalculável. Antes que chegasse o período da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu a Asenat, filha de Potifera, sacerdote de On. José chamou ao primogênito Manassés, porque disse ele: Deus fez-me esquecer todas as minhas tribulações e toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse ele: Deus fez-me frutificar no país do meu infortúnio. Tendo terminado os 7 anos de abundância no país do Egito, sobrevieram os 7 anos da fome, como José predissera. Houve fome em todos os países, mas no Egito havia pão. Quando a fome começou a manifestar-se no Egito, o povo clamou por pão ao faraó, mas o faraó respondeu aos egípcios: Ide ter com José, fazei o que ele vos disser. Estendendo-se a fome em toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu trigo aos egípcios. Mas a fome persistiu no país do Egito. De todos os países vinham ao Egito para comprar trigo a José, pois a fome era violenta em toda a terra. Gênesis 42. Sabendo Jacó que havia trigo à venda no Egito, disse aos seus filhos: Por que olhais uns para os outros? E disse ainda: Ouvi dizer que há trigo à venda no Egito, e de lá comprá-lo, para nós continuarmos vivos e não morrermos. Os irmãos de José partiram em número de 10 para comprar trigo no Egito. Quanto a Benjamim, irmão de José, Jacó não o deixou ir com os irmãos, porque dizia ele de si para consigo: Poderia acontecer-lhe algum mal. E os filhos de Israel foram comprar trigo, juntamente com os outros que iam, pois também havia fome no país de Canaã. Ora, José era o governador do país. Era ele que mandava distribuir o trigo a todo o povo do país. Quando os irmãos de José chegaram, prostraram-se diante dele com o rosto por terra. Vendo os irmãos, José reconheceu-os. Dissimulou, porém, diante deles e falou-lhes com dureza, dizendo: De onde vindes? Ao que eles responderam: Do país de Canaã, para comprar víveres. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. José recordou-se então dos sonhos que tivera acerca deles e disse-lhes: Sois espiões, é para descobrir o lado fraco do país que viestes. Responderam-lhe: Não, senhor, os teus servos vieram para comprar víveres. Somos todos filhos de um mesmo pai, somos pessoas honestas. Os teus servos nunca foram espiões. Disse-lhe José:
Não é assim. Viestes reconhecer os lados fracos do território. Responderam-lhe: Nós, os teus servos, éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai e habitantes do país de Canaã. O mais novo está junto do nosso pai neste momento e o outro já não existe. José disse-lhes: É aquilo que eu disse. Sois espiões. Por isso vos porei à prova. Pela vida do faraó não saireis daqui enquanto o vosso irmão mais novo não tiver vindo. Mandai um de vós buscá-lo enquanto ficais prisioneiros. Verificar-se-á assim a sinceridade das vossas palavras. De outro modo, pela vida do faraó, sereis considerados espiões. E fechou-os na prisão durante 3 dias. No terceiro dia, José disse-lhes: Fazei o seguinte e vivereis, porque temo o Senhor. Se procedeis de boa fé, que só um de vós fique detido na prisão, enquanto ireis levar às vossas famílias com que lhes matar a fome. Depois, trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim as vossas palavras serão justificadas e não morrereis. E eles concordaram. Disseram então uns aos outros: Na verdade, nós estamos a ser castigados por causa do nosso irmão. Vimos o seu desespero quando nos implorou compaixão e não o escutamos. Por isso veio sobre nós esta desgraça. Rubén respondeu-lhes nestes termos: Eu bem vos dizia então, não pequeis contra o menino. Não me escutastes. Agora respondemos pelo seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os compreendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. José afastou-se deles e chorou. Depois voltou para junto dos irmãos e falou-lhes. Escolheu Simeão e mandou-o encarcerar na presença deles. José ordenou então que lhes enchessem de trigo os sacos, que pusessem o dinheiro de cada um no seu saco e que lhes dessem provisões para a viagem. Tudo isso foi executado. Eles carregaram o trigo nos jumentos e partiram. Na estalagem, ao abrir o saco para dar a ração ao jumento, um deles encontrou o dinheiro que estava na boca do saco e disse aos seus irmãos: Devolveram-me o dinheiro. Está aqui, no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração e olharam uns para os outros atemorizados, dizendo: O que é isto que Deus nos fez? Chegando junto de Jacó seu pai, no país de Canaã, contaram-lhe tudo o que lhes tinha acontecido nestes termos. O homem, que é senhor do país, falou-nos com dureza. Tratou-nos como espiões que iam explorar o país. Nós dissemos-lhe: Somos pessoas honestas, nunca fomos espiões. Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um já não vive, e o mais novo está agora com o nosso pai no país de Canaã. E o homem, que é o senhor daquele país, respondeu-nos: Reconhecereis que sois sinceros, se deixardes junto de mim um de vós. Tomai o que é preciso para as necessidades das vossas famílias e parti. Depois trazei-me o vosso irmão mais novo. Saberei assim que não sois espiões e que sois pessoas honestas. Entregar-vos-ei o vosso irmão e podereis circular no país fazendo as vossas compras. Ao esvaziarem os seus sacos, todos eles encontraram o dinheiro dentro deles. À vista desse dinheiro, tanto eles como o pai estremeceram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Ainda me ides deixar sem meus filhos. José desapareceu, Simeão desapareceu e quereis agora tirar-me Benjamim. É sobre mim que tudo isto cai. Rubén disse ao pai: Tira a vida aos meus 2 filhos, se eu te não trouxer. Entrega-o nas minhas mãos e trá-lo-ei para junto de ti. Jacó respondeu: O meu filho não irá convosco, porque o seu irmão já não existe e só ele ficou. Se lhe acontecesse algum mal durante a viagem que ides fazer, os meus cabelos brancos desceriam ao túmulo com o peso da dor. Jó 31. E agora, Jó, escuta as minhas palavras e presta atenção ao meu discurso. Eis que abro a minha boca e é a minha língua que agora vai falar. As minhas palavras brotam de um coração reto e os meus lábios falarão a verdade. O Espírito de Deus me criou e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Responde-me se puderes. Prepara a tua defesa e põe-te diante de mim. Também eu sou igual a ti diante de Deus, como tu fui formado de barro. Portanto, nada tens a temer de mim e o peso das minhas palavras não te acabrunhará. Disseste e eu ouvi. Eu mesmo percebi estas palavras. Sou puro, sem pecado. Estou limpo e em mim não há culpa. E contudo ele encontra pretextos contra mim
e considera-me como seu inimigo. Prendeu os meus pés no laço e espiou todos os meus passos. Responderei que nisto não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Por que te queixas contra ele? Por não dar resposta aos teus discursos? Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra, mas o homem não o entende. Em sonhos ou em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos no seu leito, então abre-lhes os ouvidos e assusta-os com as suas aparições, a fim de os desviar do pecado e de os preservar do orgulho, para salvar a sua alma do sepulcro e livrar a sua vida do abismo. Corrige o homem com dores no leito, com a dor contínua dos seus ossos. Faz-lhe sentir náuseas do pão, dos manjares que antes apreciava. A sua carne vai-se consumindo, e os ossos que não se viam aparecem descarnados. A sua vida aproxima-se da sepultura, e a sua alma daqueles que estão mortos. Mas se para ele houver um anjo, um intercessor entre mil, para lhe ensinar o que deve fazer, que tenha piedade dele e diga: livra-o de descer ao sepulcro, eu encontrei o resgate da sua vida. Então o seu corpo recupera a juventude e retornará aos dias da adolescência. Ele implorará a Deus e este acolhê-lo-á. Deixá-lo-á contemplar a sua face com alegria e Deus restituirá ao homem a sua justiça. Aquele cantará diante dos homens e dirá: pequei, violei a justiça e Deus não me tratou como merecia. Salvou a minha alma de cair na sepultura e a minha vida inunda-se de luz. Tudo isto é o que faz Deus 2 e 3 vezes ao homem, a fim de lhe tirar a alma da sepultura e iluminá-la com a luz dos vivos. Presta atenção, Jó, escuta-me. Cala-te enquanto eu falo. Mas se tens algo para me dizer, responde. Fala que eu desejo dar-te razão. Mas se nada tens a dizer, escuta-me. Cala-te e eu ensinar-te-ei a sabedoria. Jó 34. Eliú retomou a palavra e disse: sábios, ouvi as minhas palavras. Prestai atenção a homens doutos, pois o ouvido discerne o valor das palavras, como o paladar aprecia as iguarias. Procuremos discernir o que é justo e indaguemos nós mesmos o que é melhor. Jó disse: sou inocente, mas Deus recusa-se a fazer-me justiça. Apesar do meu direito, passo por mentiroso, e a minha ferida é incurável sem eu ter culpa. Onde existe um homem igual a Jó, que bebe a blasfémia como quem bebe água? Anda com os que praticam a iniquidade e caminha com os ímpios. Pois ele disse: de que vale ao homem estar de bem com Deus? Ouvi-me, homens sensatos, longe de Deus a injustiça, longe do Todo-Poderoso a iniquidade. Ele trata os homens conforme as suas obras e dá a cada um o que merece. Na verdade, Deus não castiga sem motivo. O Todo-Poderoso não falseia a justiça. A quem confiou ele o governo da terra? A quem entregou o universo? Se ele retirasse o seu sopro e fizesse voltar a si o espírito do homem, a humanidade inteira pereceria num instante e o homem voltaria ao pó. Se tens inteligência, escuta isto. Ouve as minhas palavras. Poderá governar quem é inimigo do direito? E condenarás tu o justo? Aquele que pode chamar a um rei malvado e aos príncipes criminosos. Esse não dá preferência aos príncipes, nem distingue o rico do pobre, porque todos são obra das suas mãos. Num instante perecem no meio da noite. Os poderosos são sacudidos e desaparecem, o tirano é removido por um poder invisível. Porque Deus vê o proceder dos homens e conta todos os seus passos. Não há escuridão nem trevas para esconder os que praticam a iniquidade. Deus não necessita de fixar um prazo ao homem para que ele se apresente no divino tribunal. Abate os poderosos sem inquérito e põe outros em lugar deles. Com efeito, conhece as suas ações, derruba-os de noite e são aniquilados. Fere-os como ímpios à vista de todos, porque se afastaram dele e não quiseram conhecer os seus caminhos, fazendo chegar até ele o clamor do oprimido e o grito do infeliz que ele acolheu. Se ele fica quieto, quem o condenará? Se oculta a sua face, quem o poderá ver? Ele cuida das nações e dos indivíduos, evitando que o ímpio venha a reinar e se torne uma armadilha para o povo. Se alguém disse a Deus: estou arrependido, não voltarei a pecar, ensina-me para que eu possa ver. Se fiz o mal, não o voltarei a fazer. Castigará ele segundo o seu critério por discordares. Já que és tu quem decide e não eu, diz, pois, o que sabes.
As pessoas sensatas responder-me-ão, com todo o homem sábio que me ouve. Jó não falou sensatamente, e as suas palavras são destituídas de razão. Pois bem, Jó seja provado até ao fim, já que as suas palavras são de um homem ímpio, porque juntou a rebelião ao seu pecado e lança a dúvida no meio de nós, multiplicando as suas palavras contra Deus. Provérbios 4, 1-9. Escutai, meus filhos, a instrução paterna. Estai atentos para adquirirdes a inteligência. Porque é boa a doutrina que vos ensino, não abandoneis os meus ensinamentos. Também eu fui filho querido de meu pai, amado e estremecido por minha mãe. Ele deu-me este conselho: que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus preceitos e viverás. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças nem te desvies dos meus conselhos. Não abandones a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria. Adquire a sabedoria. Mesmo à custa dos teus bens, adquire a inteligência. Tem-na em grande estima e ela te exaltará. Glorificar-te-á se a abraçares. Colocará sobre a tua cabeça uma coroa formosa e cingir-te-á com um magnífico diadema. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos. Este podcast, Mais 365, como sabem, é a proposta com que as equipas de jovens Nossa Senhora nos querem ajudar a criar o hábito de ouvir Deus, mas também o hábito de o conhecer melhor e de o deixar moldar o nosso olhar, também as nossas escolhas e as nossas decisões. Senhor, que nos revelas o teu coração nas Escrituras, damos-te graças pela tua palavra. Transforma o nosso olhar e orienta sempre e cada vez mais as nossas escolhas. No livro do Gênesis que hoje ouvimos, depois de 2 anos, um tempo relativamente longo de silêncio e de esquecimento, José é chamado de repente. Para ele tudo muda bruscamente. José passa da prisão ao palácio. Passa de estar escondido a ter nas suas mãos uma grande responsabilidade. E também aí vemos que o tempo de Deus não é linear, porque Deus, como já sabemos e já vimos nos dias anteriores, escreve sempre e muitas vezes direito por linhas tortas. José, nesta lógica, é uma imagem do povo de Deus, do povo de Israel, de quem Deus nunca se esquece, sobretudo nos tempos de dificuldade. E nesse sentido, vale a pena dizermos, José é também uma imagem do que é a vida cristã, porque por destroçada que esteja a nossa vida, Deus não se esquece, é capaz de reconstruir a nossa história, de renovar tudo na nossa existência. Depois nós vemos também que José tem um coração semelhante ao de Deus. Um coração que é fiel. Teve oportunidades para se revoltar, teve oportunidades para pecar, mas escolheu permanecer fiel. No Egito, com o poder que lhe tinha sido dado, podia ter escolhido afastar-se de Deus, revoltar-se contra Deus, mas escolhe, como dizia, permanecer fiel. E é de facto mais um sinal de que é justo, mais um sinal da sua justiça. Da mesma maneira, José não usa o seu poder recém-adquirido para se vingar nem para se afirmar. Usa-o para servir a vida. Interpreta os sonhos do faraó e de alguma maneira prepara o futuro tanto do faraó como do próprio Egito e como veremos mais tarde também dele mesmo, José, e da sua família. A sabedoria que o faz subir na vida no contexto egípcio não é uma astúcia política, não é uma capacidade mais ou menos maquiavélica, diríamos nós hoje, para conseguir perceber os caminhos a seguir no interior do Estado e do Egito e na presença do faraó. Aquilo que o faz subir na vida, por assim dizer, é simplesmente a confiança em Deus. E mais uma vez, aqui está um sinal de que Deus cumpre o nome que tinha dado a José, o nome que significa Deus acrescenta. Lá está, Deus a acrescentar. No final do capítulo 41, o primeiro que hoje lemos,
nós vemos a expressão "e de ter com José". Outras traduções dirão "e de José". E faço essa referência porque esta expressão "e de José", ela tornou-se um dito popular e especialmente repetido por quem tem devoção a São José. E esta é uma das muitas ligações dentro da Bíblia que vale a pena reconhecermos. Pega-se nesta expressão "e de ter com José", que o faraó repetia, para dizer "e de ter com José" como uma atitude espiritual de quem reconhece em São José, o esposo da Virgem Maria, também este sinal da justiça. Depois ainda Jó. A Bíblia lembra-nos que é possível falar corretamente de Deus e ainda assim falhar no modo de falar com quem sofre. E isso é o que acontece com Eliú. Eliú, este novo amigo de Jó que aparece agora, ele quer explicar Deus, aliás com uma certa soberba, ao passo que Jó quer apenas encontrá-lo. E esta diferença é decisiva. A fé bíblica, assim nos ensina este livro, não nasce das teorias bem organizadas, certamente não nasce da arrogância ou da soberba, mas nasce de um encontro, de uma relação que resiste mesmo quando nem tudo se entende. Porque a relação é que é o lugar onde a confiança pode crescer. E por isso mesmo que eu não entenda, aqui estou. E assim se vê com Jó. Deus, que não esqueces os teus filhos, transforma os nossos tempos de espera em serviço que gera vida. Educa-nos na escuta verdadeira e prende o nosso coração à sabedoria que nasce da tua vontade. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom é abraçar a sabedoria e o conhecimento da Palavra de Deus. Mais um dia de Mais 365. Até amanhã. Um abraço em Cristo.